Parte: principais tipos de sermões bíblicos. O sermão temático. Classificação dos sermões. Há muitos tipos de sermões e vários meios de classificá-los. Na tentativa de classificá-los, os autores de obras de homiléticas dão definições diversas que às vezes se sobrepõem. Alguns escritores classificam os sermões de acordo com o conteúdo ou assunto, outros, segundo a estrutura, e ainda outros quanto ao método psicológico usado no momento da apresentação da mensagem. Existem outros métodos, mas talvez o menos complicado seja a classificação em temáticos, textuais e expositivos. Estudaremos a preparação de mensagens bíblicas examinando estes três tipos principais. Definição do sermão temático. Começaremos a apresentação do sermão temático com uma definição que, se o estudante compreender bem, terá dominado os elementos básicos da redação temática. Sermão temático é aquele cujas divisões principais derivam do tema, independentemente do texto. Examine com cuidado esta definição. A primeira parte afirma que as divisões principais devem ser extraídas do próprio tema do sermão. Isso significa que o sermão temático tem início com um tema ou tópico, e que suas partes principais consistem em ideias derivadas desse assunto. A segunda parte da definição declara que o sermão temático não requer um texto como base de sua mensagem. Isso não significa que a mensagem não seja bíblica, mas apenas que a fonte do sermão temático não é um texto bíblico. Entretanto, para termos a certeza de que o conteúdo da mensagem será totalmente bíblico, devemos principiar com um assunto ou tópico tirado da Bíblia. As principais divisões do esboço do sermão devem basear-se nesse tópico, e cada divisão principal deve apoiar-se numa referência bíblica. Os versículos nos quais se fundamentam as divisões principais devem ser, em geral, extraídos de porções bíblicas mais ou menos distantes umas das outras. Exemplo de sermão temático. A fim de compreendermos com maior clareza a definição, trabalhemos juntos num esboço simples. Escolheremos, como tema, razões para a oração não respondida. Note que não estamos usando um texto, mas um tema bíblico. Deste tema vamos derivar as divisões principais. Portanto, precisamos descobrir o que a Bíblia apresenta como razões para a oração não respondida. Meditando em várias partes das Escrituras referentes ao nosso tema e trazendo-as à mente, encontramos textos como os seguintes, os quais indicam por que, com frequência, a oração fica sem resposta. Tiago capítulo 4, versículo 3, Salmo capítulo 66, versículo 18, Tiago capítulo 1, versículos 6 ao 7, Mateus capítulo 6, versículo 7, Provérbios capítulo 28, versículo 9 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É neste ponto que uma boa Bíblia de referência e uma concordância bíblica completa, ou uma Bíblia dividida em tópicos, são de valor inestimável. Com a ajuda destas referências bíblicas descobrimos as seguintes causas para a oração não respondida. Primeiro ponto, pedir mal, Tiago capítulo 4, versículo 3. Segundo ponto, pecado no coração, Salmo 66, versículo 18. Terceiro ponto, duvidar da palavra de Deus, Tiago capítulo 1, versículos 6 ao 7. Quarto ponto, vãs repetições, Mateus capítulo 6, versículo 7. Quinto ponto, desobediência à palavra, Provérbios capítulo 28, versículo 9. Sexto ponto, procedimento irrefletido nas relações conjugais, 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Aqui temos um esboço temático bíblico, cujas divisões principais derivam do tema, razões para a oração não respondida, e são sustentadas por um versículo da Bíblia. Unidade de pensamento. É preciso observar que, segundo o exemplo dado acima, o sermão temático contém uma ideia central. Em outras palavras, esse esboço trata de um único tema, a saber, razões para a oração não respondida. Podemos pensar em muitos outros fatores importantes referentes à oração, tais como o seu significado, sua importância, seu poder, seus métodos e os resultados obtidos.
Contudo, a fim de nos mantermos fiéis à definição do sermão temático, devemos basear no tema as partes principais do esboço, isto é, devemos limitá-lo à ideia contida no tema. Itens como o significado e a importância da oração devem ser omitidos dessa mensagem particular, porque nosso tema nos restringe ao tratamento dos fatores que impedem a resposta de Deus às nossas orações. Tipos de temas. A Bíblia trata de todas as fases concebíveis da vida e das atividades humanas. Também revela os propósitos de Deus na graça para com os homens, no tempo e na eternidade. Assim, a Bíblia contém uma fonte inesgotável de temas, dentre os quais o pregador pode selecionar material para mensagens temáticas adequadas a toda a ocasião e condição em que as pessoas se encontrem. Mediante o garimpar constante e diligente da palavra, o homem de Deus enriquecerá sua própria alma com pepitas preciosas da verdade divina, possibilitando-lhe partilhar sua riqueza espiritual com outros, de modo a enriquecê-los também nas coisas que têm importância no tempo e na eternidade. Do vasto tesouro do escrito sagrado podemos colher temas como influências para o bem, pequenas coisas que Deus usa, erros dos santos de Deus, bênçãos através do sofrimento, resultados da incredulidade, absolutos divinos que moldam o caráter, os imperativos de Cristo, os deleites do crente, as mentiras do diabo, conquistas da cruz, sinais do nascimento do crente, problemas que nos confundem, as glórias do céu, as âncoras da alma, remédios para as enfermidades espirituais, as riquezas do crente, conceitos bíblicos para a criação de filhos e dimensões do serviço cristão. Mais adiante, neste capítulo, o aluno verá os princípios básicos para a construção das divisões principais dos esboços temáticos. O exame destes esboços mostrará ao leitor que eles não apenas possuem um tema ou tópico, mas também um título que difere do tópico. Apresentamos no capítulo 5 uma explicação completa de assunto, tópico, tema e título. Para nossos propósitos presentes, contudo, é bom notar que assunto, tópico e tema são sinônimos. O título, por outro lado, é o nome dado ao sermão, que deve ser interessante e atraente. Escolhas de temas. Aplicando-se o aluno ao estudo temático da Bíblia, descobrirá uma variedade tão grande de tópicos que às vezes não saberá como escolher um tema apropriado para uma mensagem. Na seleção do tema, devemos buscar a direção do Senhor, que nos dará à medida que passamos tempo em oração e meditação da Palavra de Deus. Outros fatores também podem influir na escolha de um assunto, que pode ser determinada pelo tema sobre o qual o pastor é chamado a pregar, ou pela ocasião específica na qual a mensagem deve ser entregue. Repito, certas condições existentes numa congregação podem indicar a necessidade ou conveniência de um tópico apropriado às circunstâncias. Embora o sermão temático não se baseie diretamente num texto bíblico, o ponto de partida para uma ideia sobre a qual construímos um esboço temático pode ser um versículo bíblico. Por exemplo, Gálatas capítulo 6, versículo 17, diz: "Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus." Não há dúvida de que Paulo, nesta passagem, se refere às cicatrizes deixadas em seu corpo por seus perseguidores, cicatrizes que eram marcas visíveis de que ele pertencia a Cristo para sempre. Fontes extra-bíblicas revelam que, quando Paulo escreveu estas palavras, o ferrete era usado não apenas para marcar animais, mas também seres humanos, deixando marcas na carne que jamais podiam ser apagadas ou removidas. Pelo menos 3 tipos de pessoas exibiam cicatrizes desse tipo: escravos que eram posse de seus senhores, soldados que às vezes marcavam a si mesmos com o nome do general sob quem serviam, como prova de sua devoção total à causa, e devotos que se apegavam para o resto da vida a um templo ou à divindade que ali era adorada. Como resultado desta informação, construímos o esboço temático apresentado abaixo. Título: As marcas de Jesus. Tema: As marcas de um crente dedicado. Primeiro ponto: como o escravo, o crente dedicado leva a marca da posse do mestre a quem ele pertence. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20, Romanos capítulo 1, versículo 1.
Segundo ponto, como o soldado, o crente dedicado leva a marca da devoção ao comandante a quem serve, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Terceiro ponto, como o devoto, o crente dedicado leva a marca de adorador do Mestre, a quem adora, Filipenses capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Princípios básicos da preparação de esboços temáticos. Primeiro, as divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Isto significa que devemos ter como alvo desenvolver o esboço em progressão lógica ou cronológica, que será determinada pela natureza do tópico. Escolhemos como tema as verdades vitais referentes a Jesus Cristo, e assim construímos o seguinte esboço, título, digno de adoração. Tema, verdades vitais referentes a Jesus Cristo. Primeiro ponto, ele é Deus manifestado na carne, Mateus capítulo 1, versículo 23. Segundo ponto, ele é o Salvador dos homens, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Terceiro ponto, ele é o Rei vindouro, Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Observe que este esboço está em ordem cronológica. Jesus Cristo, Filho de Deus, primeiramente se encarnou, depois foi à cruz e deu a vida para tornar-se nosso Salvador, e algum dia virá para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe também que, de acordo com a definição de sermão temático, as divisões não são tiradas do título, mas do tema ao assunto. O mesmo se aplica a todos os esboços temáticos apresentados neste capítulo. Abaixo encontra-se outro exemplo de progressão, no qual as divisões estão dispostas em ordem lógica. O tema trata das características da esperança do crente, e empregaremos estas três palavras esperança do crente, como título do esboço, título, esperança do crente. Tema, características da esperança do crente. Primeiro ponto, é uma esperança viva, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Segundo ponto, é uma esperança salvadora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Terceiro ponto, é uma esperança segura, Hebreus capítulo 6, versículo 19. Quarto ponto, é uma boa esperança, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16. Quinto ponto, é uma esperança invisível, Romanos capítulo 8, versículo 24. Sexto ponto, é uma esperança bendita, Tito capítulo 2, versículo 13. Sétimo ponto, é uma esperança eterna, Tito capítulo 3, versículo 7. Note que o esboço atinge o auge na última divisão. Segundo, as divisões principais podem ser uma análise do tópico. Na análise de um tópico é preciso que o dividamos em suas partes básicas e que cada divisão do esboço contribua para a inteireza da apresentação do tema. Tomemos como tópicos fatos principais a respeito de Satanás, apresentados na Bíblia. Usando Satanás, nosso arqui-inimigo como título, podemos analisar o tema da seguinte maneira, título, Satanás, nosso arqui-inimigo. Tema, principais fatos bíblicos a respeito de Satanás. Primeiro ponto, sua origem, Ezequiel capítulo 28, versículos 12 ao 17. Segundo ponto, sua queda, Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Terceiro ponto, seu poder, Efésios 6, 11 e 12, Lucas capítulo 11, versículos 14 ao 18. Quarto ponto, suas atividades, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Lucas capítulo 8, versículo 12. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Quinto, seu destino, Mateus capítulo 25, versículo 41. Note que, se omitíssemos a segunda divisão principal deste esboço, não teríamos uma análise satisfatória do tópico, pois faltaria uma característica básica. É possível, contudo,
que um estudo posterior de Satanás na Bíblia acrescente a este esboço um ou dois outros pontos importantes. Observe também que, de acordo com a regra anterior, as divisões se dispõem em ordem lógica. Terceiro, as divisões principais podem apresentar as várias provas de um tema. O esboço que se segue foi construído dessa maneira. Título: Conhecendo a Palavra de Deus. Tema: Alguns benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Primeiro ponto: o conhecimento da Palavra de Deus toma a pessoa sábia para a salvação. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Segundo ponto: o conhecimento da Palavra de Deus nos impede de pecar. Salmo 119, versículo 11. Terceiro ponto: o conhecimento da Palavra de Deus produz crescimento espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Quarto ponto: o conhecimento da Palavra de Deus resulta num viver vitorioso. Josué capítulo 1, versículos 7 a 8. Vemos que cada uma das divisões principais deste esboço confirma o tópico. Cada afirmativa nas divisões principais mostra um dos benefícios do conhecimento da Palavra de Deus. Quarto, as divisões principais podem tratar um assunto por analogia ou por contraste com algo mais na Escritura. Um esboço temático desse tipo compara ou contrasta o assunto com algo a que se relacione na Bíblia. Por exemplo, lemos em Mateus 5,13 que o Senhor Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Um exame do contexto deste versículo indica claramente que Cristo se refere ao testemunho do crente e o compara ao sal. Podemos, pois, construir um esboço com o título Testemunho Eficaz, no qual cada divisão consista numa comparação do testemunho do crente com o sal. Título: Um testemunho eficaz. Tema: Comparação do testemunho do crente com o sal. Primeiro ponto: como o sal, o testemunho do crente deve temperar. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Segundo ponto: como o sal, o testemunho do crente deve purificar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4. Terceiro ponto: como o sal, o testemunho do crente não deve perder o sabor. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quarto ponto: como o sal, o testemunho do crente deve produzir sede. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Quinto: as divisões principais podem ser repetições de uma palavra ou frase tirada da Escritura. A frase Deus pode ou Ele é poderoso, na qual o pronome Ele se refere ao Senhor, ocorre várias vezes na Bíblia. Tendo esta proposição como base de cada divisão principal, obtemos o seguinte esboço. Título: A capacidade de Deus. Tema: Algumas coisas que Deus pode fazer. Primeiro ponto: Ele pode salvar. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Segundo ponto: Ele pode guardar. Judas capítulo 2, versículo 4. Terceiro ponto: Ele pode socorrer. Hebreus capítulo 2, versículo 18. Quarto ponto: Ele pode subordinar. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quinto ponto: Ele pode conceder graça. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. Sexto ponto: Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Sexto: as divisões principais podem ter o apoio de uma palavra ou frase bíblica. Isso significa que se emprega a mesma palavra ou frase bíblica, não no esboço, como é o caso da regra anterior, mas na substanciação da afirmativa de cada divisão. Como exemplo, damos um esboço de um estudo da expressão em amor, que ocorre 6 vezes na Epístola aos Efésios. Usando fatos referentes à vida de amor como tema, e apresentando cada referência bíblica no esboço, veremos que esta expressão sustenta cada uma das divisões principais. Título: A vida de amor. Tema: Fatos referentes à vida de amor.
Primeiro ponto, é fundada no propósito eterno de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 ao 5. Segundo ponto, é produzida pela habitação de Cristo. Efésios capítulo 3, versículos 17. Terceiro ponto, deve manifestar-se em nossos relacionamentos cristãos. Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 2, e capítulo 4, versículo 15. Quarto ponto, resultará na edificação e crescimento da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 16. Quinto ponto, é exemplificada pelo próprio Cristo. Efésios capítulo 5, versículos 1 ao 2. O estudante diligente descobrirá que é frequente a repetição de palavras e frases importantes na Bíblia. Às vezes, expressões significativas são repetidas no mesmo livro, como no caso acima. Estas repetições não são acidentais, sem dúvida foram registradas na palavra de Deus para que lhes demos atenção especial. O livro dos Salmos, e também as epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, são especialmente ricas em repetições de palavras e frases importantes. Um estudo pormenorizado do contexto em que essas palavras se encontram, redundará em mensagens interessantes e proveitosas. 7. As divisões principais podem consistir num estudo de palavra que mostre os diversos significados de certa palavra ou palavras nas Escrituras. Tal estudo pode ser um exame da palavra nas línguas originais. Mediante tal estudo, o pregador pode mostrar várias nuances de significados, das quais a pessoa que lê em português pode não ter consciência. O verbo traduzido por caminhar na versão portuguesa do Novo Testamento, por exemplo, pode derivar de uma de 6 palavras diferentes no grego, as quais sugerem meios pelos quais podemos compreender o verbo caminhar. O estudo de palavra pode ser um exame do original, a fim de descobrir as nuances dessa palavra no grego ou no hebraico. Por exemplo, a palavra honra no grego é usada em 4 sentidos diferentes no Novo Testamento grego, e de um estudo do seu uso no texto original obtemos o seguinte esboço: título, estimativas de valores, de Deus ou do homem. Tema, significados da palavra honra no Novo Testamento grego. Primeiro ponto, preço pago. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Segundo ponto, valor que alguns homens dão às ordenanças humanas. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Terceiro ponto, estima o respeito conferido a outrem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, Hebreus capítulo 2, versículo 9. Quarto ponto, a preciosidade de Cristo para o crente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Não é preciso conhecer grego ou hebraico a fim de se desenvolver um estudo de palavra. Uma boa concordância bíblica, um dicionário expositivo do Novo Testamento, bem como outras ajudas gramaticais capacitarão o estudante que não conhece as línguas bíblicas originais a fazer uma valiosa pesquisa semântica. Do mesmo modo, esse tipo de estudo pode investigar uma importante palavra ou frase bíblica por todas as Escrituras, observando em seus relacionamentos contextuais e estudando-a indutivamente. Em outras palavras, procuramos todas as referências específicas de certa palavra ou frase a seguir. Comparamos, analisamos e classificamos nossas observações, tentando chegar a conclusões válidas com referência a essa palavra ou frase. Por exemplo, tomemos a palavra pequei. Com o uso de uma concordância, descobrimos que esta expressão ocorre 22 vezes no Antigo e Novo Testamentos. Examinando os relacionamentos contextuais de cada uma dessas referências, e também comparando e analisando as palavras, verificamos que pequei nem sempre conota a verdadeira confissão de pecados. A seguir classificamos nossas observações e as dispomos em forma de esboço. Sob o título Confissões, falsas ou verdadeiras, mostramos que a palavra pequei, quando usada por diversas pessoas na Bíblia, pode significar várias coisas. Primeiro ponto, uma expressão de temor,
como no caso de Faraó, Êxodo capítulo 9, versículo 27, Êxodo capítulo 10, versículo 16, de Acã, Josué capítulo 7, versículo 20, de Simei, segundo Samuel capítulo 19, versículos 20. Segundo ponto, uma expressão de insinceridade, como no caso de Solo, 1 Samuel capítulo 15, versículos 24 ao 30. Terceiro ponto, uma expressão de remorso, como no caso de Solo, 1 Samuel capítulo 26, versículo 21, Mateus capítulo 27, versículo 4. Quarto ponto, uma expressão de verdadeiro arrependimento, como no caso de Davi, segundo Samuel capítulo 12, versículo 13, Salmo capítulo 51, versículo 4, de Neemias capítulo 1, versículo 6, do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 18 ao 21. Oitavo. As divisões principais não devem apoiar-se em textos de prova fora do contexto. Sempre há o perigo, nos estudos de tópicos, de empregarmos um texto tirado do seu contexto, portanto, o pregador deve, constantemente, tomar o devido cuidado para que cada passagem bíblica citada em apoio de sua afirmativa contida no esboço seja usada exatamente de acordo com o propósito óbvio do seu autor. Sermões doutrinários. O estudo temático presta-se admiravelmente à elaboração do sermão doutrinário. A doutrina escolhida fornece o tema, que deve limitar-se a apenas um aspecto dessa doutrina. Por exemplo, podemos escolher o significado da redenção como tema e selecionar algumas passagens-chave como base do esboço. Se, porém, quisermos aprender a verdade toda concernente a certa doutrina, será necessário cobrir a Bíblia toda, notando todas as referências pertinentes a essa doutrina. Tendo estudado cada uma dessas referências em seu contexto correto, juntamos, analisamos e classificamos nossas descobertas e obtemos uma base bíblica sadia para as nossas conclusões. Série de mensagens temáticas. A preparação de esboços temáticos possibilita um conjunto de mensagens sobre algum assunto. Aqui, também, a variedade da série que pode ser desenvolvida quase não tem limites, mas o espaço não nos permite mais que uns poucos exemplos. Retratos do Homem Perfeito fornece o título geral para a seguinte série de sermões: O amor de Jesus, o rosto de Jesus, as mãos de Jesus, as lágrimas de Jesus, a cruz de Jesus, o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Os exemplos de esboços temáticos dados neste capítulo devem deixar claro que as divisões principais das mensagens, numa série como esta, não sairão dos títulos, mas dos temas específicos com eles relacionados. Por exemplo, para construirmos um sermão temático sob o título Amor de Jesus, podemos usar qualquer destes tópicos: características do seu amor, manifestações do seu amor, ou os objetos do seu amor. Caso o pastor veja a necessidade de seu povo conhecer certas formas de erro, pode ele escolher o título geral de enganos espirituais comuns, e usar as sugestões seguintes como títulos da série: O engano dos testemunhas de Jeová, o engano do mormonismo, o engano da ciência cristã, o engano do adventismo do sétimo dia, o engano da unificação, o engano do espiritismo. Vida em plano mais elevado pode formar a base de uma série de sermões com títulos como os que damos a seguir: A vida disciplinada, a vida consagrada, a vida contente, a vida de oração, a vida abundante. Outra excelente série pode ser chamada de Vida Cristã Vitoriosa, e podemos usar os seguintes títulos: Como ser um crente que cresce, como ser um crente espiritual, como ser um crente útil, como ser um crente tranquilo, como ser um crente feliz, como ser um crente vitorioso. Um plano que tem significação especial para a época em que vivemos pode ser chamado de o lar cristão, e incluir títulos
como os seguintes: o fundamento do lar cristão, o relacionamento da esposa com o marido e com Cristo, a responsabilidade do marido para com a esposa e para com Cristo, privilégios da paternidade, disciplina no lar, devoções familiares, ameaças ao lar cristão, vida familiar feliz. A Bíblia examinada pode ser o título geral para outro grupo de mensagens, com títulos como estes: é a Bíblia verdadeira? A Bíblia se contradiz, a Bíblia tem aplicação, como compreender a Bíblia, pode-se confiar na tradução da Bíblia. Um estudo dos assuntos mais importantes de um livro ou conjunto de livros da Bíblia também há de sugerir uma série de sermões. Consideremos a primeira e a segunda epístolas aos Tessalonicenses como um exemplo. Estas epístolas contêm vários assuntos doutrinários, e delas podemos aprender o que Paulo ensinou àqueles cristãos primitivos a respeito de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Evangelho, do caminho da salvação, da segunda vinda de Cristo, dos crentes e de Satanás. Cada um destes 8 itens pode ser encontrado em uma ou em ambas as epístolas. Selecionamos a segunda vinda de Cristo como um exemplo, e ao estudar a primeira epístola observamos que todos os capítulos dessa carta a mencionam. Assim, conseguimos o seguinte esboço: título, a bem-aventurança da esperança do crente, tema, efeitos que a esperança da segunda vinda de Cristo produz sobre o crente. Primeiro ponto, produz paciência, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Segundo ponto, assegura a recompensa pelo trabalho, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 19. Terceiro ponto, satisfaz aos anseios de santidade, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Quarto ponto, dá consolo em meio à aflição, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quinto ponto, enriquece a oração, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Chamamos a atenção do leitor para mais um assunto encontrado na primeira e na segunda carta aos Tessalonicenses. A palavra irmãos ocorre nada menos que 24 vezes nas duas epístolas, 17 vezes na primeira e 7 na segunda. Outro grupo interessante de mensagens relacionadas pode advir do exame do uso dessa palavra em seu contexto. Antes de deixarmos o assunto da série de sermões temáticos, é preciso observar duas importantes regras na apresentação de qualquer série de mensagens. Em primeiro lugar, deve ser breve. Ainda que bem desenvolvido com bastante variedade, a congregação pode perder o interesse se a apresentação do tema, por importante que seja, passar de certo tempo. Em segundo lugar, a série deve mostrar ordem ou progresso. Um arranjo mal feito de sermões relacionados, em geral, não é tão eficaz quanto aquele cujas mensagens são planejadas com cuidado e numa ordem apropriada. Quando a série é adequadamente organizada, a congregação poderá facilmente observar o relacionamento das mensagens. Servirá também para aumentar o interesse, à medida que a série prossegue para um clímax. Conclusão: o desenvolvimento total do esboço temático deve aguardar mais instruções, mas se o estudante seguiu a discussão neste capítulo, ele pode, mediante aplicação cuidadosa dos princípios aqui contidos, aprender a preparar o esboço básico de uma mensagem bíblica temática.